brasileiro. Para começar esse movimento chamado arcadismo brasileiro, algumas coisas eu preciso que vocês entendam, que vocês saibam, que vocês reconheçam. O que? Toda vez que nós vamos trabalhar com um movimento assim, é preciso que você se situe historicamente, filosoficamente, sociologicamente, para depois você compreender as características dos autores e os estilos, e o estilo como um todo. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês vejam é em que momento aparece o arcadismo. É assim, ó, naquela cronologia que a gente vem trabalhando em sala de aula, a primeira coisa que você vai observar é a sequência dos movimentos. O primeiro movimento que nós vimos dessa era moderna foi um movimento chamado classicismo. Você se lembra disso? Então, o primeiro movimento. Ops, aí, pronto. O classicismo é aquele movimento, é aquele período que vai ali entre o início do Renascimento e o final do Renascimento. Nós já fizemos ele muito bem em sala de aula, vocês se lembram demais disso. Então, é aquele período relativo ao século XVI, século XV para o século XVI. Logo depois vem o Barroco, que é aquela retomada da igreja com relação aos valores relativos à fé, à crença, a esses outros elementos. E aí, logo depois vem o arcadismo. O arcadismo, então, ele se desenvolve na Europa no final do século XVII para o século XVIII. O século XVIII será o período de maior desenvolvimento do pensamento arcade na Europa. No Brasil, ele também se dará no século XVIII. Acontece concomitante na Europa e aqui. Aqui ele chega um pouco depois, 40, 50 anos depois. Mas ele nasce na Europa. E eu preciso tomar a Europa como referência. Como que eu preciso enxergar isso? Eu vou compartilhar a minha tela para que você possa acompanhar esses elementos. Então, assim, a primeira coisa que eu preciso que vocês enxerguem é isso daqui, ó. Quando nós falamos sobre arcadismo, neoclassicismo, eu preciso saber o que essa imagem me revela. Essa imagem me apresenta a figura de pastores, me apresenta a natureza, me apresenta princípios clássicos, as próprias roupas sugerem a antiguidade clássica. Por isso, gente, arcadismo é um movimento que vai propor uma retomada dos valores da antiguidade clássica ou os valores do Renascimento, do classicismo. Poxa, professor, de duas épocas diferentes? Não, na verdade são duas épocas iguais. O Renascimento propõe a retomada dos valores da antiguidade. Então, se esses autores aqui valorizam a antiguidade, eles também estão valorizando as ideias do Renascimento. Aquilo que o Renascimento fazia era um espelhamento das ideias greco-romanas, greco-latinas, lá da antiguidade clássica. E por que esses autores alcançam isso? Por que esses autores querem discutir isso? Cara, aí o ponto é muito importante para ser analisado. É o seguinte, meninos, vocês se lembram do Barroco, não se lembram? Durante o período Barroco, a Igreja Católica ela teve um poder muito absoluto sobre a sociedade. Vocês se lembram disso? Nós falamos muito disso, o tanto que a Igreja se torna influente na figura do sujeito. A Igreja, por meio da contra-reforma, ela vai acabar gerando no homem aquela angústia, aquela relativa crise, aquela dor entre a razão e a fé, a subjetividade e a objetividade. Aquele jogo de contrastes, aquela dualidade que nós já discutimos. Só porque aquilo foi extremamente nefasto, principalmente para a economia dos reinos. Como a Igreja Católica, ou a fé de uma forma em geral, agora tinha um poder tão absoluto quanto o próprio poder do rei, quanto o próprio poder do Estado, eles estavam muito preocupados em expulsar os que não eram católicos, em perseguir os que não eram cristãos.
Óbvio que eu sempre tenho um protegido ou outro vinculado à figura do rei, mas, no geral, a Igreja Católica ela não queria aceitar a presença dos não católicos nos reinos católicos, nos reinos cristãos católicos. Por isso que ela fazia acordos com a figura do Estado. Por isso que ela fazia acordos com a figura dos reis. E é ali onde ela executava seus valores ligados ao Tribunal da Santa Inquisição, que eram as perseguições de uma forma geral. Então, o que os reinos começaram a perceber a longo prazo é que quanto maior a influência da igreja, menor o desenvolvimento da economia quando se imagina feita por indivíduos que não são cristãos. E você tem que levar em consideração o fato de que boa parte da economia europeia passava pelas mãos dos judeus. Nós estamos falando da cultura judaica. Boa parte dos mecenas italianos que se esparramaram pela Europa toda, que ajudaram a desenvolver o comércio de vários reinos, eles eram de natureza judia, judaica. Então, quando a igreja diz que não pode ficar ninguém que não seja católico, ou eles vão ter que se transformar em cristãos novos, ou eles vão embora. E boa parte desse comércio vaza, boa parte desse comércio vai embora. Então, ao longo do século XVII, de 1601 a 1700, vocês verão alguns dos grandes reinos europeus passando por instabilidades econômicas. Quer ver? Pense nos principais reinos europeus em 1500, durante o Renascimento. Portugal, Espanha, Itália, Inglaterra, só alguns deles, não são? Agora me diga quais desses quatro continuam grandes potências em 1800, 3 séculos depois, de 1500 para 1800. Inglaterra. A Itália mais ou menos, porque ainda é um ponto comercial, ainda tem muito dinheiro. Mas a Espanha e Portugal, ele já não tem mais todo aquele rompante comercial. De onde que vem a riqueza de Espanha e Portugal? Das colônias. Então é uma outra pegada, é um outro referencial. O que você está vendo, então, é que aquelas potências marítimas do século XVI, lá de 1501, 1510, durante o período de expansão e domínio de novos territórios, vai perdendo um pouco seu poderio, porque esse comércio vai se afastando. Então, o que, que acontece? No século XVII para o século XVIII, muitos reis entendem que era preciso que o desenvolvimento da intelectualidade, do conhecimento, que as novas teorias ganhassem espaço. E quanto mais essas novas ideias avançam, mais essas próprias ideias confrontam os valores ligados à fé. O campo da racionalidade era um caminho inevitável. A sociedade iria sim amadurecendo. O princípio da fé iria sim perdendo certo valor. E aí, meninos, acontece uma coisa extraordinária que nos faz pensar muito. Em 1666, nós tivemos a peste negra. E a peste negra era algo trágico para a Europa como um todo. O homem começou a perceber que apenas atribuir a Deus o castigo divino ou atribuir a Deus a salvação do homem não era o suficiente. Quem vai conseguir ajudar o sujeito a ir entendendo, a ir compreendendo, a ir lidando com essa realidade? O conhecimento, a ciência, o entendimento. Esses homens começam a tentar compreender melhor o mundo no qual eles se inserem. Então, a racionalidade não se excluiu a fé, mas a racionalidade vai ganhando cada vez mais valor. Ela vai começando a compreender e a convencer sobre os valores, sobre os conceitos, sobre as ideias. E é isso que nos interessa perceber. A transição entre o barroco e o arcadismo no campo da intelectualidade se dá assim, por meio de um acúmulo de elementos ligados à razão. E quanto maior a racionalidade, maior o convencimento pelas ideias. É muito massa perceber que a sociedade aqui que estamos discutindo é uma sociedade que, por mais que se faça presente a fé, ainda assim tem como referência a razão. Quer ver? Para você entender isso direitinho, observe bem. Agora que você se situou, e calma que agora nós vamos voltar na questão histórica, eu quero que você entenda por que esses autores buscavam a nomenclatura arcadismo ou neoclassicismo. De onde vem essa nomenclatura?
De onde vem esse referencial? Eu vou te mostrar agora direitinho. Meninos, arcadismo ou neoclassicismo tem sua origem lá na antiguidade clássica. Eu já disse isso no início da minha fala, mas de onde vem o nome Arcádia? Arcádia era uma região em Peloponeso, na Grécia Antiga. Era um local de morada dos deuses, era um local em que os pastores trabalhavam com suas ovelhas, era um local de simplicidade, de tranquilidade, de paz, de harmonia. Como era um local que tinha todos esses elementos, que tinha todas essas essências, os autores do século XVIII, que buscavam uma afirmação da racionalidade, da simplicidade, do entendimento, resolveram usar esse nome para definir a forma como eles pensavam. Então, Arcádia faz referência a um lugar de natureza, simplicidade e razão, vinculado aos valores clássicos da filosofia e da cultura grega. Os homens aqui estão querendo superar aquelas dores e angústias que o barroco havia provocado. O grande problema que vocês têm que ter em mente é que durante o período barroco, o pensamento da sociedade foi muito conflituoso. Porque como a verdade absoluta só vinha da figura de Deus, como a verdade absoluta só vinha da ideia do que era sagrado, isso acabava gerando no homem uma falsa ilusão de verdade. Porque ele achava, sim, que Deus era apenas aquilo que poderia lhe dar a felicidade plena. Só que depois daquele período que nós conhecemos como peste negra, a sociedade entende que Deus tem seu valor, mas a razão também tem seu valor. Então, por que não? Cada um guarde o seu Deus dentro de você. Se você quer acreditar, bem. Se você não quer acreditar, amém. Mas, essencialmente, que tal se todos nós percebermos que a razão é o verdadeiro referencial? Então, eu não quero aquela sofisticação que o barroco trazia, aquele exagero, aquele rebuscamento, porque aquilo tudo só gera confusão, aquilo tudo só gera estresse. Nem todo mundo entende tudo aquilo. Se eu quero uma libertação plena dos dogmas, se eu quero a certeza do entendimento, eu vou ter que buscar a razão. E sinônimo de razão é simplicidade. Ser racional é ser compreensível. Então, esses autores acreditavam que era preciso produzir uma arte fruto do século XVIII, uma arte que de alguma forma caracterizasse o desejo do homem em compreender a racionalidade e a simplicidade das coisas. Por isso, a nomenclatura arcádia é importante. Porque quando eles afirmam que são autores do arcadismo, eles estão afirmando que eles são autores que valorizam tudo que tem a ver com a razão e com o entendimento pela simplicidade. Mas, se você está aí ouvindo a aula, assistindo a aula, e anotando alguma coisa, criando aquele mapinha mental, eu quero que você faça mais um detalhezinho nesse seu mapa. O nome Arcádia tem 3 possíveis leituras. A primeira é essa, Arcádia, porque é uma região da Grécia, que representa o lugar de morada dos deuses e dos pastores, um local de simplicidade. Segunda possível explicação da nomenclatura Arcádia. Arcádia também, quase como sinônimo do que eu acabei de dizer, era o nome que se dava às primeiras academias. Academia, academia mesmo. Academia de conhecimento. Ah, professor, aquelas criadas lá no século XV, XVI, mais ou menos. A Arcádia aqui não são as Arcádias que estão fechadas dentro dos muros. São as Arcádias, as academias ao ar livre. Como que funcionava isso? Infelizmente, aquela academia anterior, que agora era gerenciada pela igreja, que a igreja ajudava a administrar, ela acabava recebendo apenas a elite social, a elite da burguesia. Existia uma burguesia que queria ter acesso ao conhecimento, mas que não podia pagar cursos, porque os cursos eram caros. Então, muitos intelectuais se reuniam em praças, em bosques, em piers, criavam associações, grêmios,
grupos estudantis para discutir teorias. Então, essa outra forma de academia, que era uma academia livre de construção do conhecimento, ficou conhecida como Arcádia. Por quê? Porque seria a razão produzida em um espaço da natureza. Arcádia não é uma região de pastores de natureza? Não é o local dos deuses? Então, eles deram esse nome porque eles queriam discutir as ideias junto à natureza, junto à simplicidade. Então, ali todo mundo podia participar, inclusive quem não sabia ler nem escrever, porque ele iria se sentar e ouvir o filósofo, ele iria se sentar e ouvir o astrônomo, ele iria se sentar e ouvir o pintor, ele iria ouvir o intelectual que estava ali falando para ele. Então, a segunda nomenclatura é essa. Se você estiver fazendo uma questão de Enem, uma questão de vestibulares, e eles falarem assim, as Arcádias, que representam o conhecimento do homem, verdadeiro ou falso? Verdadeiro, porque a Arcádia era sinônimo de academia, era sinônimo de estudo, de conhecimento para o homem. E terceiro, meninos, a Arcádia também é conhecida como neoclassicismo. Lembra disso? Então, são duas explicações para o nome Arcádia e uma explicação para o nome neoclassicismo. Neo porque é novo. Seria um novo modelo clássico. Nossa, é um novo modelo da antiguidade, certo? Não, errado. Qual que é o estilo literário que se chama classicismo? Não é aquilo do Renascimento? Então, é um neoclassicismo. Óbvio que o clássico renascentista volta na antiguidade. Logo, se eu estou copiando o clássico renascentista, eu também estou copiando o clássico da antiguidade. Mas meu referencial não é diretamente a antiguidade, é o renascentista. Eu vou copiar as ideias de um Michelangelo, de um Da Vinci, de um Camões, de um Shakespeare. Eu vou me embasar nesses caras do Renascimento, do classicismo, para criar um conjunto de valores que, para mim, será de fato importante, que, para mim, será de fato relevante. Então, a partir dali, se constrói um conjunto de sentidos. É muito legal entender isso. Porque quando você junta essas três nomenclaturas, você finalmente compreende por que os autores Árcades valorizam tanto a simplicidade, valorizam tanto o conhecimento, valorizam tanto a leveza das ideias, valorizam tanto a suavidade do entendimento, porque eles sabem que sem conhecimento não se faz cultura, sem conhecimento não se faz a liberdade do homem. O homem só é livre de fato por meio das ideias, nada além disso. Entenderam até aqui? Está bem claro isso? Então, que momento é esse do século XVIII que nós estamos discutindo? O século XVIII, como um todo, ficou conhecido como Iluminismo. A luz da razão volta a brilhar forte sobre a Europa do século XVIII. O cientista olha para o céu e... Peraí. Deixa eu só tirar as coisinhas da frente aqui, para a gente poder ler. O cientista olha para o céu e se pergunta sobre a configuração das estrelas. O filósofo questiona o direito da nobreza a uma vida privilegiada. Assim, razão e ciência iluminam a trajetória humana, explicando fenômenos e propondo as novas formas de organização da sociedade. É muito legal você entender que o homem no século XVIII ele precisa compreender a natureza do próprio homem. O homem do século XVIII quer dar sentido à sua existência. Poxa, professor, mas a igreja permitiu que isso acontecesse? Aí é que está o detalhe, não dependeu da igreja isso daqui. O homem vai fazer isso porque ele vai seguir um caminho seguro. As novas ideias, os novos conceitos, os novos valores foram dando a esse sujeito a capacidade de se produzir isso. Iluminismo, senhores, é uma nomenclatura genérica. Iluminismo é um conceito que define tudo que foi desenvolvido no campo das ideias ao longo do século XVIII. No campo científico, no campo filosófico, no campo social, no campo econômico, no campo político, no campo artístico, no campo literário, em todos os campos do conhecimento. Então, o homem que valoriza sua racionalidade é que vai nos trazer a esse ápice de conhecimento. Professor, tem um ponto que eu ainda não entendi. Afinal de contas, como que a igreja deixa isso acontecer? Lembra que eu falei para vocês que realmente lá no Barroco,
havia um acordo entre a igreja e o rei. Só que o rei vai percebendo que se fosse por conta da igreja, ela mataria todo mundo. Ela jogaria todo mundo no Tribunal de Santa Inquisição. Por isso, existiam muitos privilegiados que eram protegidos pelo rei, que desenvolviam suas ideias, suas teorias. Existiam reinos em que a igreja não atacava a intelectualidade porque o rei não permitia. E quando nós falamos de iluminismo, nós não estamos falando de iluminismo em Portugal. Nós estamos falando de iluminismo europeu. Você tem autores na França, você tem autores na Inglaterra, você tem autores no que depois seria a Alemanha, você tem autores na Itália, você tem autores na Espanha, e todos eles, de alguma forma, se comunicam. E quando eu digo se comunicam, não é porque um mandava carta para o outro, mas é porque as teorias apresentavam-se, e quando eu conhecia a teoria de alguém, eu já estava desenvolvendo alguma teoria vinculada a isso, ou uma outra teoria que dialogava com isso, ou confrontava isso. O conhecimento vai se sustentando, o conhecimento vai se afirmando. Por isso, imagens como essa, imagens que voltam a privilegiar a natureza, a simplicidade, a felicidade, a harmonia, o equilíbrio, as cores, e não mais o jogo de contrários, não mais o conflito, não mais o claro e escuro, não mais a dualidade, não mais o exagero. Eu quero tudo com a máxima simplicidade para gerar compreensão, para gerar certeza da minha identificação com a minha realidade. É muito legal como isso acontece. E por isso, meninos, alguns intelectuais foram mais importantes que outros. Alguns intelectuais foram aqueles que sustentaram as ideias que os reinos acabaram tomando para si e transformando em algo real. Eu vou citar para vocês 3 grandes intelectuais, 3 grandes referências. Montesquieu, Voltaire e Jacques Rousseau. Incrível como esses caras são importantes. São 3 grandes autores do iluminismo europeu. Primeiro deles, Montesquieu. Por que Montesquieu foi importante para o iluminismo e foi importante para o arcadismo? Montesquieu vai ser um dos primeiros autores a discutirem com sobriedade a noção sobre a liberdade da sociedade a partir da estrutura dos 3 poderes. Os 3 poderes que conhecemos até hoje, executivo, legislativo e judiciário, foram largamente discutidos por Montesquieu. É Montesquieu o responsável pelo conceito do Estado moderno que nós temos. O Estado com os poderes de equilíbrio entre si. Para Montesquieu, mesmo que fosse um reino, era preciso que os poderes fossem constituídos, mas essencialmente seria legal se fosse a ideia de república, né? Mas era preciso que você tivesse os poderes, porque esses poderes estabeleceriam uma relação entre si para a sociedade, dizendo para todos o que é, o que pode ser, dizendo para todos seus deveres, suas obrigações. Portanto, com a construção dos 3 poderes e separação entre eles, cria-se um conjunto apropriado de leis civis e criminais para garantir a segurança do sujeito. Aí você fala assim, poxa, professor, todas essas teorias surgem desses 3 caras? Não, cara, tem um monte de outros. Eu peguei 3 porque eu acreditava serem eles essenciais para você conhecer ou relembrar. Mas você tem outros grandes teóricos. Por que eu escolhi os 3? Primeiro, porque esse que eu acabei de citar, o Montesquieu, define a estrutura do Estado. O segundo, Voltaire, que é muito contemporâneo ao Montesquieu, olha as datas dos dois, viveram muito a mesma época. Voltaire vai garantir que se essa estrutura do Estado moderno fosse operacional, eu poderia com relativa facilidade entender e integrar a essa estrutura os conceitos ligados às liberdades individuais, às liberdades do sujeito. Uma das grandes teorias de Voltaire, que tem um monte delas, é o conceito de liberdade individual. Tá, isso é básico, não é? Não. Para aquela época não era. O que seria a ideia da liberdade individual? Ou a liberdade de expressão do ser? Era a consciência de que todos nós, cidadãos, temos direitos, mas também temos deveres. Se nós temos direitos, se nós temos deveres, quem é que normatiza esse conjunto e estabelece esse equilíbrio?
o Estado. Voltamos a Montesquieu. Então, Voltaire acreditava que nós precisávamos sermos valorizados em nossa essência. Os impostos que pagamos é para nos garantir direitos. Aí você fala assim, professor, mas isso parece tão óbvio. Não era, porque a teoria de Voltaire vai em conflito com aqueles valores da Igreja Católica. Porque se eu defino a liberdade individual do ser, eu estou garantindo que a única figura que pode interpelar contra você é o Estado. Se de alguma forma você for ferido em seus direitos, em seus valores, em seus conceitos. Você entendeu? Esse é que é o grande detalhe. Esse é que é o grande problema. Então, é óbvio que eu vou fazer com que os valores, os conceitos, as ideias e os direitos sejam respeitados. A igreja não pode mais me matar porque eu pago impostos. E o único que pode me punir é o Estado se eu fizer alguma coisa que vai contra as leis. Olha como que o sujeito está se fortalecendo nessa relação. E Rousseau, quem foi Rousseau? Rousseau, senhores, é quem vai definir o contrato social. Você tem direito às liberdades individuais, mas como é que nós vamos firmar isso? É preciso que exista um contrato entre Estado e sujeito, um normatizador daquilo que você pode ou não pode. Seria aquilo que nós chamamos de um pacto social. A partir da interferência de Rousseau com essa teoria, Montesquieu, Voltaire e Rousseau acabam criando a base de uma nova percepção de estrutura de governo, uma nova percepção da estrutura de Estado. Professor, e aqueles carinhas ali embaixo, de Diderot e d'Alembert? Diderot e d'Alembert é fundamental porque eles vão propagar as ideias do arcadismo. Serão os autores que vão propagar as ideias da razão, porque eles são os autores da primeira enciclopédia brasileira. Perdão, brasileira não, é a enciclopédia mundial, que foi produzida ao longo de quase 30 anos, tinha 35 volumes, cada volume tinha alguma coisa em torno de 600 a 800 páginas. Imagine só o tanto que a enciclopédia era gigante. A enciclopédia, gente, foi a primeira vez que a sociedade teve acesso ao conhecimento de forma imediata. Qualquer indivíduo que soubesse ler e escrever e tivesse em mãos uma enciclopédia, ele poderia ter acesso ao conhecimento do mundo. A função da enciclopédia no século XVIII é mais ou menos igual à função do Google hoje. Todo mundo tem acesso ao conhecimento, basta ter uma conexão à internet. Naquele momento, bastava ter uma obra dessas em suas mãos. Muitos reis, muitos governos compravam para produzir conhecimento mesmo. Então, gente, quais eram as linhas de pensamento que se desenvolviam nesse período? O iluminismo, que é a nomenclatura que generaliza tudo, o laicismo, que é o processo de laicização do Estado, seria o afastamento do Estado da figura da igreja. A igreja não mais vai interferir na estrutura do Estado, o Estado precisa se tornar laico. O liberalismo, que é o apogeu do iluminismo, e o empirismo. E eu ainda acrescentaria mais um elemento, o capitalismo, já que nós temos a primeira revolução industrial. O empirismo seria esse exercício entre a teoria e a prática, a teoria e a prática, a teoria e a prática, certo? E o capitalismo, o apogeu do desenvolvimento do ter, e não necessariamente do ser. A primeira revolução industrial me dá certeza disso. Que período histórico é esse? Final do século XVII até final do século XVIII. Revolução Gloriosa é onde pela primeira vez é derrubado a ideia do absolutismo na Inglaterra, criando a figura do parlamento e tudo mais que vocês conhecem. Revolução Industrial também na Inglaterra, em meados do século XVIII. Independência dos Estados Unidos, que está na última parte do século XVIII na América do Norte. E a Revolução Francesa, em 1789, na Europa. Então, período iluminista, ou período do arcadismo, vai da Revolução Gloriosa até a Revolução Francesa. Porque a partir da Revolução Francesa começa um outro movimento que nós conhecemos como romantismo, lembra? Então, esse é todo o contexto que define o pensamento europeu. Em Portugal, nós estamos passando por esse processo de laicização, o Estado se afastando da igreja, tirando ela da participação política, e nós estamos vivendo o período de um governo mão de ferro, de um déspota esclarecido chamado Marquês de Pombal. Marquês de Pombal. Quem era o Marquês de Pombal?
era uma unanimidade, era uma autoridade absoluta. Ele era o ministro de Dom José I e ele, com mão de ferro, provocou as mudanças sociais que eram importantes em Portugal. Mudanças políticas, mudanças sociais, mudanças de todas as ordens econômicas, a relação com a colônia, a exploração, a mudança da economia da cana-de-açúcar para o ciclo do ouro no interior de Minas Gerais. Então, todo esse deslocamento é responsabilidade dele. Ele é que vai trabalhar isso com muita autoridade, com muita particularidade, com muita profundidade. Então, é um momento que nós estamos vencendo aquela estrutura absolutista, mas nós ainda convivemos com alguns déspotas esclarecidos. Não é um período só de flores, pelo amor de Deus, não é mesmo. Pelo contrário, é um período de muitos conflitos, mas é um período em que a razão começa a ganhar força, por mais que exista autoridade excessiva por parte de alguns governos. No Brasil, o que está acontecendo? O ciclo do ouro em Minas Gerais. O deslocamento do Nordeste para o Sudeste Centro. A economia da cana-de-açúcar entrou em crise e, por isso, era necessário criar uma nova economia na colônia. E aí a exploração do ouro e o que isso representa. Aqui no Brasil, o principal fator histórico do arcadismo foi a Inconfidência Mineira, a tentativa da sociedade de tornar o Brasil independente de Portugal. Mas foi um conflito deflagrado antes mesmo que ele acontecesse. Por isso, galerinha, observem bem, nós estamos aqui discutindo, nós estamos aqui falando, nós estamos aqui analisando elementos ligados à formação de uma nova identidade cultural. Uma identidade que tem como referência uma reflexão sobre a realidade da sociedade. Uma sociedade que quer maior participação, maior poder, maior autoridade, mesmo em um contexto de despotismo, mesmo em um contexto autoritarista. Agora, na nossa próxima aula, eu vou discutir com vocês as características desse período. Eu vou mostrar para vocês o Carpe Diem, o Fugere Urbem, e aí nós vamos pegar as características e aplicar nos autores. Então, semana que vem, eu discuto com vocês as características do arcadismo e os autores do arcadismo brasileiro. Mais uma aulinha, ou no máximo duas, a gente consegue concluir esse contexto. A gente consegue zerar esse contexto, beleza? Então, assim, em pouco tempo, 3 aulinhas a gente faz isso. Se precisar de qualquer coisa, pelo amor de Deus, me procurem. Sim, a aula está sendo gravada. Vocês terão tudo isso disponível para assistir quantas vezes vocês precisarem, para analisar quantas vezes for necessário. Qualquer dúvida, podem tirar por aqui. O meu chat está aberto, eu ainda tenho alguns minutinhos para poder discutir com vocês. Se não, podem procurar pelas redes sociais. Por lá também eu ajudo vocês a tirarem as dúvidas, certo? Então, resumindo, o que é o arcadismo? O arcadismo é um movimento que vem posterior ao barroco, e o objetivo dele é buscar a simplicidade. O que eles querem é a valorização da racionalidade. O que eles querem é a certeza da busca do equilíbrio, por isso os valores clássicos, por isso o princípio da filosofia. Galera, fique tranquilo, tudo isso daqui você terá lá no nosso site. Agora, na hora que encerrar nossa aula, eu já vou disponibilizar para a escola o link que foi gravado essa aula e você terá ela lá também para assistir quantas vezes você quiser, combinado? Qualquer coisa, não deixe de me procurar pelas redes sociais, @professor Flávio Brito. Por lá eu consigo tirar suas dúvidas mais facilmente. Estão perguntando ali sobre o padre Antônio Vieira. Se não está lá, Aninha, fique tranquilo, que será colocado, porque já foi enviado para a escola, tá? Foi enviado na última semana, talvez não deu tempo, eles devem subir hoje, que é segunda-feira, combinado? Meninos, eu vou ativar o som de vocês bem rapidinho, porque eu queria ouvir de vocês. Na verdade, vocês mesmos podem ativar o som de vocês. Eu queria ouvir um tchau, professor. Pode ser? Tchau, meninos. Tchau. Tchau, obrigado, Aninha.
Falou, professor. Falou, André. Brigadão, meu velho. Valeu, meninos. Obrigado, obrigado, Alex, Maria Luísa, todo mundo. Valeu, obrigado. Tchau, tchau. Até mais, tchau.